bem-vindos ao Azores Metal Podcast. Um podcast que todas as semanas anda na corda bamba do metal. É isso. Nós somos uma espécie de acrobatas do circo metaleiro que fazem o seu melhor para não cair desta corda. Eu sou o Zé e o meu amigo acrobata metaleiro é quem? Mr. Mel. Olha, só com uma perna. Só com... Olha, agora com aquele monociclo, né? Para trás, para frente, para trás, para frente. Não. E se não tiver aquela rede de proteção por baixo, acabou-se. Acabou-se o Nuno. Em 5 minutos acabou-se o Nuno. 5 minutos. Eu até já estou a ser bonzinho. 5 segundos. É o tempo da queda. É o tempo da queda. 5 minutos. Pronto, sim, basicamente é isso. Mas é isso, a gente anda aqui sempre. A gente anda aqui sempre nas acrobacias do metal, mas sempre a gente acaba sempre no metal. E sempre centralizados, sempre ali no. A gente vai de um lado para o outro, montamos a tenda do circo, o circo Azores Metal Cardi Podcastinali. Números metaleiros, imensos números. Para já o nosso é uma das nossas atrações. Nós ali, excelentes, belos acrobatas equilibristas, mas temos mais números metaleiros. Temos tubarões, palhaços no metal, palhaçada, sim. E para palhaço estou cá eu então eu sou... com mais, pronto. eu agora fizeste-me lembrar uma vez que veio um circo cá à ilha, que eles apresentavam, que era um gajo que nadava... Não, era o circo... Aquilo é sempre de uns irmãos quaisquer, mas eram os irmãos Dias, acho eu. Irmãos Dias apresentam... E então o gajo era nadar com tubarões. E era, os gajos nadam com tubarões e não sei o que mais. E eu fui ao circo. Epá, os tubarões tinham... se calhar o maior tinha 20 centímetros. Era passal. E o gajo... Na família dos tubarões. O gajo era pequenino, mas era tipo pincher. O gajo era pequenino, mas mordia. Pronto, então o gajo basicamente paguei 20 euros ou o que foi, e o gajo nadou para a direita, nadou para a esquerda e... mas tu foste lá. Fui. Não, eu não meti dentro, fui ver. Foste a ver? Não. Opa, a partir do momento que tens tubarões, não é? Mas pronto, eu acho que é mais perigoso aquelas cenas das marítimo-turísticas, que é de nadar com tubarões em mar alto, do que propriamente aquele gajo. Mas pronto. Mas estamos a desviar aqui um bocadinho do assunto. É o Circo Amp, é isto? É o Circo Amp. Malabarismos. Mas pronto, eu ia dizer que a gente, em cima da tal corda bamba, como tu estavas a dizer, a gente para a esquerda desvia para o blues, para a direita para o hard rock, mas no fim estamos sempre a vir no metal. Sempre a vir no... É isso, pessoal. Então, e sequelas? Não é sequelas? Sequelas foi sequelas. Se a gente caísse, era sem sequelas. Era sem sequelas. Por acaso o último foi com muitas sequelas. Foi. O último episódio teve bastantes sequelas. Muitas sequelas. Agora estava aqui. Sabes? Houve umas quantas. Olha, por acaso a meio da semana lembrei-me de uma que me tinha esquecido de mencionar. Que é os Bon Jovi. Tem uma que é sequela de outra, que entretanto eu até já me esqueci um bocadinho outra vez. Não, eu tenho o Living on a Prayer, que é o Tommy and Gina, não sei o quê. Tommy used to walk on the docks, ok? E depois mais tarde tenho aquela do tan dan, que eu agora esqueci-me do nome da música, mas que o gajo diz: "This is for the ones who stood their ground, for Tommy and Gina who never looked down." Estás a ver? Esqueci-me dessa, mas pronto.
Para quem viu a semana passada, tem aqui um cheirinho. Para quem não viu, percebe, fica com a ideia do que é que foi o episódio das sequelas. Falámos de grandes músicas, especialmente uma música que começa por um piano. Estou a falar aqui dela. Lá venha outra vez. O sermão. O José ao Nuno. Está aqui já para fazer um check. Ei, estamos numa altura que não convém falar em padres, nem papas, nem palpos, nem nada. Não convém. Mas numa escala de 9 a 10, qual é neste momento a tua avaliação da música Unforgiven 3? De 9 a 10? 9 a 10. Eu diria 8,5. Mas já está positivo. Está positivo e ainda está numa de 0 a 10. 8,5. Isso é aqueles clickbaits, não é? Falar em clickbaits, está na hora. Está na hora. As nossas não precisam de clickbait. Vocês clicam e sabem que é bom. Portanto, vamos às notícias, não é? Vamos embora. Azores Metal Podcast. Notícias amplificadas, leves e fresquinhas. Aí está, pessoal. Notícias do circo metaleiro. Só para vocês. Deste circo que é a vida. O circo da vida. Circo de feras. Circo de feras metaleiro. Vamos aí. O que é que temos aí? Eu começo, não é? Começa aí com qualquer coisa. Já vou começar com uma notícia de nada. Notícia de nada. Logo para começar. Uma notícia Seinfeld. Nada, mas muito. Nada, mas muito. É como os tubarões do circo. Nada. O que é o nada? Nada é a sigla do festival Na Alma do Alentejo. Festival de metal na Alma do Alentejo. E onde é que fica a Alma do Alentejo? Vocês perguntam. Onde é que fica? Isto por acaso agora pode ser polémica, mas a Alma do Alentejo, a organização do nada, fica em Beja. Fica em Beja e vai haver este festival lá, dia 9 e 10 de junho, dia de Portugal e das comunidades, e neste caso do metal, na Alma do Alentejo. Quem é que vai estar lá? Entre outros, os Mystifier, brasileiros, né? E para além desses, aqueles que eu queria referir aqui, os nossos amigos Seven Storm, Mike Storm e os Glacia. Portanto, é isso. Espetáculo. 10 de junho, celebrar Portugal, celebrar metal na Alma do Alentejo, que é Beja, pronto, neste caso. E não pensem que aquele velho estereótipo do Alentejo, que um festival de metal no Alentejo seria só bandas a tocar baladas ou assim. Ou não, já estou a ver os Seven Storm a tocar aquelas... O Soldado? Não, aquela do Alentejo que é... em canto. O Soldado... Olha, deixamos aqui o rap para os Seven Storm tocarem o Soldado em versão canto. Eu sou saudade. E os outros todos por trás. Saudade. É capaz de ser fixe. Era uma boa ideia. Acho que era uma ideia interessante. Era interessante. Naquelas partes, tinha havido umas partes da música que ficava fixe. Mas tem que estar com o capote. Tem que estar com o capote, claro. Ou pelo menos com um chapelinho O capote ao ventejano, não é? O capote ao ventejano e eles todos. Eu sou... Era fixe. Aquela parte que o Rez canta, eu vou dizer adeus. Eles lá atrás, eu vou dizer... Ficava fixe. Acho que ficava. É isso. O festival do nada que vai ter muito metal. As lindas que nós damos aqui. Eu vou repetir a minha frase, porque a minha frase achei filosófica. O festival do nada que vai ter muito metal. Ok. Não sei se queres que eu diga outra vez. Não, porque é melhor. O Nuno Cante. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Bem, o que é que a gente às vezes... não vão ao festival do nada? Ainda vamos organizar um festival, o tudo. O contrário do nada é o tudo. E como é que a gente vai dar este nome? O tudo. O tudo, como é que vai se chamar no meio? Já pensei.
O T é trash, o D é death, o U pode ser de underground, Uber. o, Uber vamos ter. Uber, claro. Uber Black. Uber Black. Uber Black, exatamente. Trash, underground, death ou others. Oh, olha, é tudo. É tudo. É tudo. É tudo. Trash, feito. Underground, Death and Others. And others. Está feito. Isto é o nome do festival. Isto é o nome do festival. E se vocês quiserem dar um nome a uma banda de tudo, será Trash Underground Death Organization. Aí está. De nada, amigos, podem. Esta é de graça. Está graça. Mas se fizerem a descrição um bocadinho para a nossa conta. É. Depois, a gente depois fala. Depois do episódio, vocês. Bem, com isto tudo, ainda não fui à minha notícia. Ok, vamos falar de uma banda que eu. Por acaso não ouço assim muito, mas fãs de Ghost por aí fora, já que estamos numa semana em que falamos de papas, temos um papa emérito, não é? É assim, não é que eles se chamam? Não, O- é o Papa normal. Papa emérito. Não, o vocalista dos Ghost, não é o Papas Eméritos. Sim, acho que é. É qualquer coisa assim. Papa. Não, o Papa é o coisa. É o Francisco, exatamente. Agora temos o Papa Palco. Papa O Palco. Papa Palco é o palco Papa Milhões. Ok. Passando à frente, Já olhaste para o palco? por acaso é fixe. O palco é fixe, mas não tem utilidade nenhuma. pois não. Não, estou a dizer o palco, a palma do palco. Pala, não é? A pala ali é fixe. Mas Agora o resto. chegares lá, tem aquelas rampas todas. Aquilo parece que. Uma utilidade depois, não é? Tipo, ok, Não, há ali uma localização fantástica. Está aqui um palco. Primeiro o palco. Aquilo parece o. Sabes o que é que aquilo parece? Aquilo parece o check-in do aeroporto, aquelas minhocas com gajo. Ou então eles estão a contar que o Papa vai morrer naqueles dias e já estão a preparar para o pessoal fazer aquela volta de. Peço desculpa, isto foi mal. Mas... Eu tenho aqui o gajo dos gostos. Humor negro, peço desculpa. Black humor. Eu tenho aqui o gajo dos ghosts a olhar para mim. Eu vou explicar porque é que eu estou com este humor negro. Eu tenho aqui a notícia dos ghosts e tenho aqui uma fotografia à minha frente que me está a fazer um bocado de impressão. Mas pronto, a notícia basicamente é que os ghosts vão ter uma colaboração, vão fazer uma nova versão da sua música Spillways e vão ter a colaboração, imaginem, do Joe Elliott, o vocalista dos Def Leppard. Portanto, pronto, é tal coisa. Os Def Leppard estão um bocadinho... É um mashup. E já que o Zé falou em mashup e tocou ali no ponto certo, eu tenho aqui uma fotografia da notícia em que puseram lado a lado o vocalista dos Ghost e o Joe Elliott atualmente. E assim à primeira, o Joe Elliott, como está velhote, parecia-me o vocalista dos Ghosts sem maquilhagem. Depois então percebi que era o Joe Elliott. É tal coisa. Um tenta-se maquilhar de tipo já está morto, o outro já tem cara de morto. Portanto, tem tudo para ser uma bela parceria. Bela parceria, um belo dueto. Vai ser. E pronto, a notícia que eu tinha para dar é esta. Peço desculpa se ofendi alguém. E pronto. Ghost, Papa Palco. É isto. Papa Palco. Tudo aqui. O que é que temos mais aqui? Obviamente que no AMP temos sempre uma notícia para dar que é sobre a nossa banda favorita, que é os Night Shift. Exatamente. Portanto... Depois venham dizer que a gente não fala de bandas açorianas. Estamos sempre a falar de Night Shift. Estamos sempre a falar de Night Shift. Para quem não conhece, uma grande banda açoriana, mais propriamente Terceira, onde participou o nosso amigo Mike e outros integrantes da Ilha Terceira, e que arrombaram as portas do metal açoriano. Arrombaram, depois fecharam, porque depois foram para outras bandas. É assim. Arrombaram, levaram e fecharam. Mas falando dos Night Shift americanos, que é os Metallica, não é? Na semana passada falámos, eles lançaram a Screaming Suicide. E agora o que é que eles anunciaram? Dia 13 de Abril é o quê? É dia de ir ao cinema. Ir ao cinema e ouvir Metallica.
que pronto, é uma coisa que não sei se faz muito sentido, mas pronto. Ou seja, o álbum sai dia 14 de Abril e eles lembraram-se que é melhor que isso, é no dia 13 lançarem mundialmente a exibição ou a audição do álbum nas salas de cinema. Provavelmente vai ter mais do que só ouvir o álbum, digo eu, espero eu, não sei. Vai ter pipocas, pelo menos? Não. Depois deve ter pipoca. mas torradas pretas. Tipo, aquelas já queimadas todas. Pipoca. Olha, desculpa te interromper, mas lembrei-me agora de uma piada espetacular. Vão ser pipocas temperadas com o molho 72 Seasons. Peço desculpa, eu prometo que não interrompo mais. Não, mas é isso. Portanto, é ouvir o álbum lá, deve haver videoclipes, deve haver entrevistas com a banda, talvez. Acho eu. Já fui incumbido aqui pelos meus amigos do AMP a ir para lá, para o cinema, para piratear e a sessão. Obviamente que não vou fazer, não é? O chamado puto veio. Não vou fazer isso. Podia, mas não vou. Mas podia. Provavelmente não deve ir mesmo, porque a cena de ir ao cinema, ouvir Metallica, não me puxa assim muito. Se fosse um documentário, tipo o Some Kind of Monster ou assim, era diferente. Agora, não, um documentário, estás a ver? Agora, tipo, não estou a ver. Acho que não. Mas pronto, enfim, ainda dentro da esfera Night Shift, o que é que eles lançaram? Lançaram um lyric video da Screaming Suicide, mas em português. E em português, parece-me português PT, não português brasileiro. Há uma parte lá que é o Keep Me Inside, Screaming Suicide, em que está deixe-me dentro e não me deixe dentro. Portanto, PT Portugal. Eu vi. Não é fácil. Isto não. Portanto, passamos à seguinte notícia. Caralho, foi a melhor parte da música para traduzir. Talvez não. A gente passou de engasgados a semana passada para. Suicídio. Mas ficaram muito famosos também esta semana ficaram muito famosos aí no Keep Me Inside, Screaming Suicide. Não. Isto basicamente foi mais um momento de Charlotte Harrod no AMP. Se calhar isto faz parte de uma sequela. Sim. Bem, por falar em sequelas, quem pelos vistos gostaria de deixar pessoas que não sejam da raça branca, não é? Ou caucasianas, com sequelas, pelos vistos, é o nosso amigo Phil Anselmo. Isto porque os Pantera, depois daquela coisa toda de os Pantera estarem de volta, não é? Com uma nova formação para tocar as músicas já sem os irmãos do Dimebag Darrell e os irmãos Abbott e o vinil Paul. E o problema aqui é que isto, depois de todo o furor à volta disto, os Pantera estão a ser cancelados nos maiores festivais da Europa, como por exemplo o Rock am Ring e o Rock im Park, que são dos dois maiores festivais da Alemanha. Isto devido a supostamente o Phil Anselmo ser um supremacista branco, ou seja, parece que ele foram-se lembrar de uma saudação nazi que ele fez num concerto em 2016. Parece que na altura o nosso aprovar-se aprovar-se o nosso novo não amigo Phil Anselmo, parece que ergueu o braço à nazi e retirou o poder aos brancos, isto num evento que na altura era para homenagear o Dimebag Darrell. Portanto, não foi a melhor coisa, e o que também não foi bom foi a desculpa que ele deu em relação a isso. Porque ele virou-se e disse eu peço desculpa, mas foi mal interpretado, porque eu, quando disse poder aos brancos, era ao vinho branco, porque tinha porque tinha bebido um vinho branco muito bom antes de entrar em palco. Pronto, isto não ajudou
não ajudou a apaziguar os anos e pronto. Provavelmente, quando ele deu essa desculpa, tinha também bebido vinho branco. Portanto, Exatamente. está bem. Isto basicamente, depois, isto, e como estamos numa fase em que toda a gente se sente insultada e neste caso até com razão, não é? Não estou a ter a razão, mas isto hoje em dia as pessoas, pronto, os fãs viraram só os patrocinadores e organizadores decidiram cancelar e para hoje isto é mais cancelamentos a caminho. Portanto, uma coisa que estava para ser muito boa, que era o regresso dos Pantera, em princípio... Deixa lá ver se em Portugal não... É verdade, eles vêm a Portugal. Mas por acaso tem duas... Por um lado, eu vi o vídeo e ele grita mesmo na cara das pessoas, do público, faz aquela saudação nazi do Israel, e grita mesmo White Power. E as pessoas estão a fazer buh, estão a propô-lo, não estão a gostar daquilo. Mas o gajo está tipo enraivecido a dizer aquilo. E depois sai logo, não é? Aquilo foi em 2016. Ok, estava bêbado ou não estava bêbado, não interessa, isso não interessa. Foi um momento muito mau e ele veio pedir desculpa e desculpou-se mal e porcamente, não é? E eles cancelaram o concerto. E pronto, eu acho que eles têm todas as razões para cancelarem, especialmente sendo da Alemanha e uma das coisas exatamente, que nos ensinam sobre o Holocausto e sobre o nazi é nunca esquecer. É para a gente nunca esquecer. E então ter alguém a lembrar-se dessa altura e a fazer desses símbolos é muito mau. Mas ele e outras pessoas, já houve o Prince Harry vestido no carnaval com a suástica dos nazis. Portanto, ele não é o único. E o Prince Harry é adorado por muitas pessoas. Muitas, se calhar agora menos, mas por algumas pessoas. Mas o que eu quero dizer com isso é, ok, ele teve mal, cancelaram, tudo muito bem, acho bem. Mas isto da cultura do cancelamento está a chegar a um nível incrível. Porque, ok, este é 2016 e é um caso grave. 2006. Vamos chegar a um ponto em que aquilo que tu dizes com 6, 7 anos, as pessoas vão buscar. Agora que a gente vivemos nesta era em que gravamos os nossos filhos, algumas pessoas sim, outras não, mas às vezes metem nas redes sociais. Um vídeo qualquer destes, depois de meteres numa rede social, está para sempre numa rede social. Algum dia está num servidor, algum dia alguém pode ir buscar aquele vídeo e naquele vídeo a criança está a dizer: papá, não gosto de usar calças. Pronto, ok. Passado 20 anos, o vocalista da banda X está a usar calças. Pronto. Tipo, estás a ver? Eu acho que é um... Como é que tu com 2 anos e meio dizias que não gostavas de calças e agora já usas? Eu acho que dizer aqui, não é? Mas esta cultura de cancelamento de irem buscar coisas que estão atrás, em que a época era diferente. Esta não estou a falar deste caso específico, mas há que haver aqui uma certa... Eu acho que isto vai chegar à altura que isto vai ter que começar a parar, não é? Vamos... É um bocado... As proporções só têm... Parece que estão sempre a crescer. Estão sempre... É verdade. Enfim. Bom, pronto. Vamos ao nosso tema. Vamos ao nosso tema, não é? O que é que temos aí? O tema 2? Temos tipo hinos metaleiros. A gente ainda não sabe bem como é que vai chamar isto, mas basicamente... Músicas que enaltecem, não é? Exatamente. Este grande estilo musical. Exatamente. Metal, pronto. Podia ser um programa inteiramente dedicado aos Manowar, mas não vai ser. Exatamente. Os Manowar, já sabemos que os Manowar são peritos nisso. Os Manowar são... eu hoje, esta tarde, isto hoje é só papas e religião. Eu esta tarde estava a pensar, enquanto preparava aqui o episódio, que se o episódio 2 se fosse tipo, para quem é cristão, se isto fosse tipo uma Bíblia, os Manowar estavam na parte do Antigo Testamento e as outras bandas estão no Novo, ou seja, os Manowar são mais aquela do ou estás comigo ou não estás, enquanto que as outras são, menos estou a falar dos exemplos que eu tenho aqui, são mais do sentido de mostrar o que é que tem de bom e
e o que é que faz sentir bem o nosso estilo de música. Ou seja, já seria o Novo Testamento. Portanto, é por aí. Explicação religiosa Explicação. do metal. Explicação religiosa. Portanto, os Manowar seriam mais os... Jesus, isto vai haver pessoal aqui que me vai matar. Mas seria mais uma espécie de uns extremistas. Estou aqui a exagerar um bocadinho. Até porque aí, eu gosto de Manowar. Por acaso é uma banda que a gente se calhar vai ter que fazer um episódio. Vai. E tive a ouvir muito esta semana. Havia no mês de maio. Para homenagear o Joey de Maio, talvez. mais um mic drop. Mas pronto, basicamente o episódio de hoje é sobre isto. É músicas, como o Zé estava a dizer, que enaltecem o nosso estilo favorito, o heavy metal. Que podiam ser... Isto até podia ser um episódio que a gente tivesse feito o nosso álbum modelo de hinos de metal. Qualquer coisa assim. Mas vamos falar aqui, vamos atirar umas cartadas para cima da mesa. E vocês vão ficar aqui com os exemplos porreiros de músicas. Vamos deixar sair as nossas feras do circo. Exatamente. Exatamente. Vamos começar aí. O Zé vai lançar os guiões e vai começar aí. Lançar os guiões. Não, mas é isso. A verdade é que a gente já, a maioria do pessoal que não ouve metal, não gosta de metal, acha que é só barulho, não é? E é por isso que as bandas que fazem metal às vezes gostam de criar essas músicas. E nós, como fãs, gostamos dessas músicas. Ou, pelo menos algumas dessas músicas são muito porreiras. Esses hinos para celebrar aqueles que gostam de metal e aqueles que são, como é que se diz? Afetos à causa metaleira. Os trus, os jantrus, os gordos, os magros, os baixos, os altos, os brancos, os negros, os amarelos. Já perceberam a ideia? Isto é a malta toda, não é? Isto aqui não Exatamente. E mesmo o metaleiro mais mau, aquele que é mesmo mau, tipo, não gosta de ninguém, né? Ele às vezes precisa desta música. Esta música que faz referência ao metal, que enaltece o metal, que é um hino do metal. Pronto, é verdade. É bom e é bonito. E claro, nós aqui temos uma seleção do bom e do bonito. O que é que temos aí? Do bom e do bonito. Podes começar tu, mas não sei porque isto soou-me a anúncio do supermercado. Temos do bom e do bonito. E o mais barato e no sítio do costume. Venha cá. Metal vai ouve. Quem trouxe foi o AMP doce. Não interessa. Passa à frente. Ora bem, meu primeiro hino do metal. Consegue adivinhar qual é a banda que eu vou falar logo aqui para o primeiro hino? Eu diria... Espera aí, não digas ainda. Sabe, mentalmente para vocês qual é a primeira banda? Tenta. Metallica. Passou. A internet está boa hoje. A internet está boa. É isso, o primeiro hino da noite é a Metal Militia. Metal Militia. Última música do álbum Kill 'Em All, primeiro álbum do Metallica, não é? E é uma música que para já inspira o nome da própria milícia do AMP. A Shy, mas com muito power. Exatamente. Shy Metal Militia. O que é que eu posso dizer da Metal Militia? É uma das músicas mais rápidas do álbum. É sobre o modo de vida que acho eu, pronto, os Metallica estavam ainda a prever que queriam, não é? Ou que pensavam que era, não é? E o conformismo do heavy metal, o leather and metal, toda a música é porreira e eu acho que para mim é um hino do metal. Foi ainda na altura do Dave Mustaine criar este grande riff. Por acaso esta semana o Dave Mustaine postou na sua conta do Instagram, ou naquelas histórias do Instagram, que o Kerry King tinha feito uma entrevista, já não sei a que revista, a dizer que quando o Dave Mustaine estava nos Metallica, os Metallica eram para aí 18 meses à frente do Slayer.
E era essa fase que os Metallica eram claramente a melhor banda. Epá, eu acho que o Mustaine é que partilhou, pronto, acho bem, não é? Mas de qualquer forma, os Metallica de 83, eu gosto, eu adoro os Metallica. Pá, mas os Metallica de 83, os Metallica de 90 ou de 89 ou mesmo de agora, não tem nada a ver. Tipo, ok, que se vê ali muita energia, muitas músicas porreiras, muito ali o template do thrash metal, não é? Mas a evolução que eles tiveram desde a forma de cantar, desde a forma de tocar, epá, eu acho que não consigo dizer que aquela época é a melhor dos Metallica, 1983, o Kill 'Em All. Pá, Não sei. Não sei, cara. é um, é um debate para o próximo Não de debate para prós e outra contras. altura. É um debate para Para outra o altura. Açores Metallica Podcast. Exatamente, o prós e contras do. Bem, Vamos, outra, chuta. posso? Ok. Eu vou-vos falar aqui de uma música que pertence a este álbum, dos Freedom Call, chamada METAL. Aqui deste lado estava. Não se conseguia ver. Está a fazer um bocadinho de reflexo, talvez. Mas pronto, isto é um álbum, o último álbum dos Freedom Call, que anda toda à volta do tema do heavy metal. E eles têm esta música em que eles pegaram na palavra metal e puseram em sigla, né? E então a música está muito fixe. Para já porque Madness and Trash All Lightning. Não era isso que eles tinham escrito aí. O que é que eles escreveram por aí? Music Eternal to All Lovers. Não, era melhor. Não, pronto, hoje está para siglas. Não, eles basicamente eles têm esta música, eles têm várias, eles neste álbum têm mais do que uma música que fala assim do tema do metal, mas esta está mesmo aí, está mesmo. A música começa, eu acredito que esta música ao vivo fique muito fixe, porque o pessoal grita, a própria música. Provavelmente eles metem o público ao vivo a gritar M-E-T-A-L M-E e parece que estamos num comício, mas não. E a música M-E-T-A-L Votem, não, mas eles basicamente a música, a letra da música é toda à volta disto e é toda à volta do. Está muito porreira porque os Freedom Call são um power metal, entre aspas, alegre. É uma banda que. Eu acho que é uma banda que consegue. Como é que eu te vou explicar? Mesmo se estiveres num dia mais em baixo, eu acho que se ouvires Freedom Call, melhoras. E pronto, depois, por exemplo, logo a primeira quadra é Standing Tall for Heavy Metal for All Eternity. As Warriors Forevermore, We Are Freedom United, We Are Freedom Call. E depois vai sempre por aí abaixo, assim, esse género. E depois a música ainda tem bem um refrão, mas gritam o M-E-T-A-L, It's Metal. Epá, gosto muito da música, muito fixe. É a minha primeira cartada assim do heavy metal. Primeira fera Freedom Call, M-E-T-A-L. Pronto, eu tinha que dizer isto mais uma vez. Bem, pessoal, agora vou falar agora de outro membro dos Big Four of Thrash Metal. Por sinal, o menos celebrado até. Anthrax. Anthrax e uma música que se chama Metal Thrashing Mad. Epá, esta música é um hino, rapidíssima, e é uma música do primeiro álbum de Anthrax, o Fistful of Metal, que logo no nome diz tudo, não é? Fistful of Metal, ou seja, um soco cheio de metal pela cara fora. E esta música é mesmo isso, é um soco, é one two punch, claro, não é? Jab, uppercut, logo, e está. E a letra também é um bocado por aí, é sobre conduzir um carro a alta velocidade e ouvir metal, duas coisas que juntas combinam bem, desde que, pronto,
com moderação também, não é? Mas pronto, aliás, eu também estava a dizer, os Anthrax são considerados o parente pobre dos Big Four do thrash metal, não é? Mas sem esta música, este termo thrash, se calhar não existia. Porque é nesta música que está aqui escrito Metal Thrashing Mad, não é? I got thunder in my head, I'm a metal thrashing mad. E foi numa review dessas revistas mais antigas que conotaram este estilo de thrash metal devido a esta música, Metal Thrashing Mad. E é uma música muito porreira. É uma parte que diz: Warriors in battle, all dressed in black, we're soldiers of metal and we rule the night. Muito fixe. E é isto, pá. Espetáculo. Música porreira, do primeiro álbum dos Anthrax, não é nem do Belladonna nem do John Bush, mas são músicas bem porreiras e hinos do metal. Espetáculo. Metal Thrashing Mad. Ok, eu continuo no Power Metal e tenho uma música que começa com um grande grito do Sr. Ralph Shepard, um dos senhores do Power Metal que tem uns agudos quase a Rob Halford, e ele dá um grito mesmo: Metal is forever! E a música começa assim. A música é do Devil's Ground, de um álbum dos Primal Fear, para mim um dos melhores. Este atrás de mim, o Seven Seals e o Devil's Ground, para mim são dos dois melhores álbuns da banda. Altura em que pontificava na bateria o grandioso Randy Black, grande baterista, gajo, um dos mais ambidestros bateristas que eu já vi. Também foi com ele que começou o black metal. Talvez. O termo. Eu por acaso acho que agora está numa banda de black metal. Mas pronto. Claro, mas pronto. Os Primal Fear desta música é muito potente. O Ralph canta quase toda naquelas oitavas lá para cima. E tem é um bocadinho virada para o tipo de homenagem ao estilo de música, mas também aos fãs que a ouvem e a quem ouve este estilo de música. Um bocadinho a dizer que se tu tiveres tu tens uma escolha livre para tocar esta música que é sempre verdadeira e fiel, ou seja, o heavy metal é sempre verdadeiro e fiel, mas eu gosto muito, vou dar só aqui o refrão, em que o gajo diz: Metal is forever in every single matter, metal is forever, nations come together. E eu gosto muito desta parte das nações unem-se por causa à volta de uma música. E eu gosto muito desta parte um bocadinho porque eu sempre olhei para a música como um estilo, não interessa bem o estilo aqui neste momento, mas a música como sendo uma coisa universal e que é capaz de unir as pessoas muito mais do que outras causas quaisquer. E o metal e o heavy metal nisso é capaz de ser dos estilos que mais une. Eu acho que mais une fãs à volta do mundo. Porque é sempre o pessoal que ouve heavy metal e se une para ouvir uma banda ou o que seja, nunca é porque dá na televisão ou porque está na moda. É sempre porque gosta do estilo e porque gosta de conviver com o pessoal daquele estilo. Por isso é que a gente vê muito nos festivais de metal e isso. Epá, tu consegues perceber que tens pessoal a ouvir de todos dos quatro cantos do mundo e está-se tudo a dar bem e nunca ouves grandes... E todas as gerações. Exatamente. Há gente maluca em todos os lados, a verdade é essa. Mas nunca ouves assim grandes coisas em relação a esses... a isso. E isso é uma das partes, tirando esta música que eu acho muito, muito boa e pesadona, heavy metal. Mas eu gosto muito desta música e acho que esta história do Nations Come Together para mim é muito fixe. Gosto muito. Bonito. Gostei, pá.
Power Metal. E por falar em Power Metal, também vou lançar uma cartada de Power Metal. Vou falar dos Invasores Metaleiros. Uma das bandas que começou um dos maiores géneros de metal. Falar da Metal Invaders, claro, do Walls of Jericho, de Halloween, com Kai Hansen a cantar. Por acaso esta música, a letra, pronto, pode ser ou não de a ver com metal género, mas é um hino. É um hino. Se isto não é um hino, eu não sei o que é um hino, mas porque para mim é claramente um hino. E porquê? Porque enaltece o metal, seja ele o que for, e é isso que os hinos fazem. E basicamente é speed metal ao máximo, na voz de comando do Kai Hansen, a dizer que juram trazer o metal com os deuses ao seu lado. Só isto é uma bela mensagem metaleira e uma excelente música para fazer headbang. Metal Invaders. E o melhor... E já que estamos em Halloween, eu vou continuar no mesmo álbum e eu escolhi outro que se chama Heavy Metal is the Law. Portanto, temos isto é aquela parte, a tal parte da Bíblia em que fala das regras, não é? Portanto, os principais mandamentos do heavy metal são os primeiros 4 versos. Os primeiros 4 versos. Os mandamentos do heavy metal, os primeiros 4 versos desta música. Fight hard, live fast, play loud, step out of the crowd. Pumba! Já dizia Moisés. Já dizia Kai Hansen nessa altura. Já dizia Kai Moses. Kai Moses. Mas pronto. Versículo 666 666? Mas pronto, basicamente é mais uma que fala na união e na liberdade. Heavy metal is the law that keeps us united free. Uma lei que abala a terra e o inferno. E o heavy metal não pode ser vencido por nenhuma dinastia. E todos nós somos os feiticeiros lutando o nosso feitiço. Hã? Grande Moisés. Grande Moisés Jansen. Mas pronto, é como tu estavas a dizer, isto é os inícios do Power Metal. Era mais speed do que Power. E estas músicas dos Walls of Jericho, para além de ser isso tudo que a gente já disse, tem outra coisa espetacular, que é para quem gosta de ali a meio da música de 7 ou 8 solos e depois voltar à música. É espetacular. Gosto muito. Epá, e já que estamos numa de Halloween, se calhar despachava aqui os meus Halloweens. Não sei se... Chuta. Eu tenho uma do álbum Seven Sinners, que é o Are You Metal? Que é tipo... também é uma muito fixe. E tenho uma, um bocadinho para... Pronto, que já não é tanto um hino, mas que mostra também a parte cómica dos Halloween e do heavy metal também, que isto não é só seriedade, é o Heavy Metal Hamsters. Epá, dentro do... Epá, sempre também precisamos dos ratinhos ali para comandar o exército. A roda dos ratos metaleiros. Às vezes a gente entra na roda do metal, mas a gente é que não quer sair. A gente está sempre ali. Lá na roda. Basicamente, a letra diz, a tradução da letra diz: há alguns camaradas suaves e flexíveis, sentados no campo para tocar como nunca. Ninguém sabe para onde é que vai, mas todas as músicas que eles tocam soam bem. Esta noite vamos ver os Hamsters do Heavy Metal. Isso era um bom nome para uma banda de tributo ao Halloween. Os Heavy Metal Hamsters. Acho que sim. A gente, e depois HMH. Um gajo ia para o palco vestido a motorratos de Marte. Lembras-te dos motorratos de Marte? Era fixe. Mas estás a ver o que é? Tipo, tem uma banda só assim, HMH. Até ficava bem coisa. Heavy Metal Hamsters. Epá, isto é muito bom. A parte cómica é muito bom para a saúde metaleira.
E por Exato. falar em saúde metaleira, vou falar aqui de uma música. Já tinhas acabado ou não? Já, podes continuar. Uma boa música para a saúde metaleira que é qual? A Metal Health. Metal Health dos Quiet Riot. Terceiro álbum. Ok. Já sem Randy Rhoads, que tinha falecido, não é? Mas uma grande malha. Um hino ao metal. Ou rock. Pronto. Hard rock, metal. E eu adoro estas cenas que fazem trocadilhos. Mental Health, saúde mental. Perfeito. Uhum. Mental Health. E realmente faz bem à saúde metaleira ouvir esta música. É cómica também. É metal old school, ao estilo da metal thrashing metal quase. E ouve-se muito bem. Aliás, esta e a Come On, Feel the Noise são capazes de ser as mais conhecidas dos Quiet Riot. Come on, feel the noise. É uma música sobre ser um metalhead. Bang Your Head. Há bocadinho estavas este também tem um lema porreiro que é Bang Your Head, Wake the Dead, Be a Metalhead. É a segunda parte dos mandamentos. É a outra tábua. Bang Your Head, Wake the Dead, Be a Metalhead. Tem isto uma t-shirt. Acho que sim. Quiet Riot. Quiet Riot. Metal Health. É verdade. Epá, eu tenho que ver, eu tenho que ser sincero, eu não conhecia. Vou falar dos, sei lá, o que é que estes gajos são? Tipo os soldados do Power Metal, Artilharia pesada. a artilharia pesada do Power Metal, que são os Sabaton, que o Zé já teve o prazer de ver ao vivo. Grandes, com certeza. E primeiro, se me permitem, estou dentro do meu inglês espetacular, eu vou ver a letra da música. Eu sei que vai ser um bocadinho de coisa, mas prestem atenção à letra e vejam se tem aqui nomes que vos digam alguma coisa. Então a música chama-se Metal Crew, dos Sabaton, e começa assim: Take some venom and accept that you won't see Nazareth. The rainbow leads you home. Warrior sent you to Milky Way. UFO shooting gamma ray. A riot of destruction. Watch the rock beach go down. Vixen spread. When the priest kill a maiden in a metal church. Armored saints and warlocks watch the slaughter. Rage of the Slayer forced the pretty maids to kiss the queen in crimson glory. You were born a motorhead, bikes in flames, and race ahead. You do the Kansas Rush, racing with Motley Crue, Annihilator chasing you with guns and burning roses. Status quo has been reached, wasps unleashed. When the priest killed the maiden in the metal church, ok? Né? Isto é o refrão outra vez. Ok. Take a sky ride with me, then you'll see. Espetacular. Vocês, não sei se notaram. Algumas bandas conhecidas. Algumas bandas aqui, não é? Se vocês estiverem num dia, olha o que é que eu vou ouvir hoje? Epá, é só pegar na letra da Motley, da Metal Crew dos Sabaton. Já por si faz exatamente. Que já por si é uma música fixe, mas epá, vocês escolhem aqui, sei lá o que eu não sei quantas bandas disse, mas deve ter dito para aí umas 20 aqui bandas de metal. Olha, que nós juntaram tudo na mesma. Muito porreira. E eles têm outra música que é exatamente no mesmo segmento dessa. Se calhar até podíamos ter usado no nosso episódio de sequelas. Se chama A Metal Machine, que é do álbum do Primo Vitória. E é basicamente tipo esta também. Não é sobre nenhuma máquina de guerra, mas também é prestar tributos à grande máquina metaleira de bandas clássicas. E basicamente eu estava aqui à procura da letra. A letra é assim: I have a phobia, a fear of the dark, afraid to shoot strangers, the animal talks. Guns scare me shitless, but love's gun, my friend. The sentinel's coming, but is this the end? Riding on this crazy train, I'm going paranoid. E por aí fora. Ou seja, estão aí buscar sempre, neste caso, eles fizeram às letras, exatamente, às músicas, às bandas, muito fixe, pá. Olha, a letra em si, eu acho, por acaso, a letra... Mas musicalmente estas músicas são muito porreiras, pelo menos esta do Epá, não. Machine. Sim, eu curti bastante.
não são as letras mais profundas, mas a Era isso que eu ia capacidade, dizer, não são as letras mais. mas a capacidade de tu juntares, no caso do meu exemplo, bandas, e no caso da tua, nomes de músicas, e juntar tudo para fazer sentido, também não é fácil. Não. E epá, fiquei, achei muito. Epá, eu sinceramente não conhecia e achei muito engraçado. Agora estou-me a lembrar que o Lou Reed tem um álbum. O Lou Reed fez uma parceria com os Metallica e fez o Lulu. E ele tem um álbum que se chama Metal Machine Music. A coisa comum entre estes dois álbuns é que nenhum deles tem a ver com metal. Pronto. Só aqui um pequeno à parte. Pronto, há que ouvir, e estas duas músicas do Sabaton que são porreiras. O que é que tens mais aí? O que é que tem mais? Olha, eu tenho três. Eu tenho três músicas da mesma banda. E é uma banda que também gosta muito de fazer estas. Não como os Sabaton, mas gosta muito destes hinos e de enaltecer o heavy metal. Estou a falar dos Dream Evil. Os Dream Evil, que são uma banda que eu acho que eles são um bocadinho underrated, porque não é, acho que não é das bandas assim mais conhecidas, mas tem músicas espetaculares. E vou falar de três músicas. Uma é The Book of Heavy Metal, a segunda é No Way e a terceira é o HMJ. Eu vou dizer aqui nesta sequência porque uma é basicamente a enaltecer o heavy metal. Tem uma parte da Book of Heavy Metal, dá o nome ao álbum, e tem uma parte que basicamente diz: na vida eu não tenho nenhuma religião além dos deuses do heavy metal. Não vistas nada além de cor e de cor justo na pele. E a minha pele é revestida com pregos de metal. E depois eu sou um aspirante, eu não tenho dignidade, eu desistiria da minha vida para estar no livro do heavy metal. Isto é a visão da banda, no sentido de ficar nos anais do heavy metal. Ok. Mas pronto, epá, esta música está muito. Gosto muito dos riffs de guitarra e tudo. E o vocalista tem uma voz muito porreira. Gosto muito. O que é que eles têm mais? A outra é o No Way. E esta música tem uma curiosidade muito engraçada. É que vocês ouçam, fechem os olhos, metam esta música a tocar, fechem os olhos e concentrem-se só na voz do vocalista, e vocês a certo ponto, e eu vou-me aí pesquisar para ver se não havia aqui uma participação especial de um senhor chamado Ozzy Osbourne, e não há, mas principalmente numa parte da música em que ele grita It is only rock and roll. Epá, se você parece mesmo Ozzy Osbourne, parece mesmo a voz do Ozzy. E basicamente é uma música a dizer-se que o heavy metal nunca vai morrer. Basicamente o refrão é No way it won't happen, no way but they can try, no way to kill my darling, rock and roll will never die. E depois e depois tem aqui some things go out of fashion while others vest. History repeats itself in the future and in the past. Ou seja, é uma música basicamente a mandar para o outro lado aquele pessoal que diz que o heavy metal morreu. E esta música está espetacular. Está mesmo um heavy metal porreirinho. E ouçam e imaginem isto cantado na voz do... Não precisam imaginar, basta ouvir que vão pensar que estão a ouvir o Ozzy Osbourne. E para acabar, tem o HMJ. E o que é que significa o HMJ? Perguntas tu, meu caro colega, malabarista deste circo é a vida. O HMJ
sou muito bem mandado. Eu sou. HMJ, meu caro amigo Zé, significa nada mais, nada menos do que Heavy Metal Jesus. Eu sabia que ia falar. Mas só podia ser que se é o Book of Heavy Metal, tinha que ter Heavy Metal Jesus. E a música começa da seguinte forma: On my way to kill the beast, I met a holy man from the east. His name was Jesus, and he was son of a man. He warned me Jesus about. saves! Uh, Zacaias. hey, Fica aí. he was God sent. He was gonna bring the metal back. Ou seja, basicamente, eles pegaram na história do Messias, não é? Mas em vez de vir espalhar o amor e a palavra de Deus, eu vinha Lindo, tem que ver, tem que ver. para trazer o metal de volta. Basicamente, ele foi enviado por Deus para trazer o metal de volta, levar consigo todos os pecados que a humanidade fez no passado. Ele veio até aqui para mudar as nossas vidas. Ele disse-me enquanto olhava nos meus olhos: Eu sou o Jesus do heavy metal, eu sou o heavy metal todo poderoso. Lindo, E tá fixe, tá fixe. Esta já não é do álbum da Book of Heavy Metal, é do álbum Dragon Slayer, mas também está muito fixe. Perfeito. Dream Evil e Ines de Heavy Metal é isto. Muito bom, gostei. Olha, mas pronto, já que a gente falou de hinos de heavy metal, temos que falar na banda que joga muito neste campo da irmandade do metal, nos true metals. Vou falar duas músicas até. Podíamos falar tipo de 1000, mas pronto, vou só falar de duas. A primeira, por acaso, não sei, que se calhar também podíamos ter falado no episódio das sequelas. A primeira música chama-se Brothers of Metal Parte 1, dos grandes Manowar. As Manowar, já se sabe, dividem opiniões, seja pelos temas que cantam, pela forma de vestir, de cantar, ou para aquele tipo, aquelas personas que eles têm de machismo, né? Mas deixando isso de parte, eles têm músicas espetaculares. Sim, sem Vamos dúvida. aqui há uns tempos naquelas músicas arrepiantes do Heart of Steel, Warriors of the World, Hail and Kill, Battle. São muitas músicas muito porreiras. E acho que é uma boa banda para se fazer um episódio de melhores músicas ou uma Metaltopsia, Johnny Coast. Vamos já dar aqui uma dica. É verdade. Isto, uma coisa é certa: se os ucranianos fossem ouvir Manowar, se pudessem os ucranianos ouvir Manowar, já tinham ganho a Rússia há muito tempo. Que dá-lhes uma. É sempre aquela música de para cima é que vamos, e se morrer não há stress. Os gajos têm uma curiosidade sobre esta música Brothers of Metal é do álbum Louder Than Hell. E uma curiosidade para os que ainda não sabem: os Manowar estão no livro do Guinness World Records como a banda que atingiu o maior número de decibéis no concerto. Sim. Eu fui pesquisar qual é que era o maior número de decibéis no concerto. 139 decibéis. O que é que são 139 decibéis? O mais parecido com isso, está escrito, é um jato a levantar voo. Bom, eles fazem uma parede de som no palco. Eles são conhecidos por rebentar com amplificadores e durante basicamente uma tour de Manowar sai cara. Basicamente, em termos de coisas, mas pronto, eles têm eu tinha um álbum que é o Hell. Agora eu tenho dois álbuns ao vivo deles, um é o Hell on Wheels e o outro é Hell on Stage. Eu penso que é o Hell on Wheels, que diz, tu mal abres assim o CD, tem assim escrito: This album is meant to be played fucking louder. Se tu não puseres aquilo a tocar alto, não podes ouvir, basicamente. Tu disseste qual foi a música que disseste? Eu falei na Brothers of Metal, que é uma Brothers música sobre a of irmandade do metal. Okay. You are fighting with power and steel, fighting for metal that's real. Hail Manowar. E a próxima vez que eles vierem em Portugal, desde que não seja lá nos confins, não sei de onde, de Famalicão.
Eu vou. Lá se foram os nossos fãs todos. Não, outra música que eu falei. Uns gajos dos Açores a dizerem que gostamos com fins. Epá, cada um está nos seus confins. Nada havia mal, nada havia mal. Gosto muito de fazer aquilo. A segunda música que vou escolher aqui é a Metal Warriors. A Metal Warriors, que por acaso até podia funcionar como a parte 2 do Brothers of Metal, mas na verdade ela vem primeiro. Vem primeiro que o Brothers of Metal. É do álbum Triumph of Steel, que é antes do álbum do Brothers of Metal, que eu não sei qual é. Mas pronto, esta música é do aço. É aço inoxidável. Esta é mesmo. Esta é mesmo do extremismo. Esta é das tais. Ou no metal. É Assim. Por acaso é mesmo. Aquilo parece. Vocês imaginem os gajos. Uma seita. Não, é tipo. É tipo, tu tens. Chega-se ao. Eu hoje estou para religiões. Tens os árabes, né? Os muçulmanos. Chega-se àquela hora do shake na mesquita. Então, imaginem acho que é Eric Adams, o vocalista. Every one of us has heard the call. Brothers of true metal, proud and standing tall. Mas não, isto ao vivo. Às vezes são um bocado gozados, né? Não é gozados. Os gajos também metem-se a jeito, mas. Os gajos iam para palco só de tanguinha, feita de pele de leopardo. É moda, não dava. Em 1900 e troca o passo, os Manowar vão ser cancelados porque levavam as raparigas para o palco. Exatamente, pegavam-lhes de pernas para lá e coisa. Bem, mas pronto, esta basicamente diz heavy metal or no metal at all, wimps and posers with the whole. Basicamente, mas pronto. Exatamente. Separar o metal do não metal. Exatamente. Mas a verdade é que é uma música espetacular. E tenho uma outra que eu para mim é das minhas, se calhar das minhas preferidas deles, que é o The Gods Made Heavy Metal. Esta música tem uma particularidade. Eu não percebo muito de tocar guitarra, mas ela leva basicamente a parte do ritmo é toda, não sei se é em sol, se o que é, e basicamente só tens basicamente levas a música quase toda naquela, pronto, o ritmo é só naquela nota. E os Manowar tinham o costume de chamar ao palco alguém que soubesse tocar guitarra para tocar esta música com eles. Era sempre muito engraçado, porque enquanto o guitarrista da banda tocava o resto, tu podias tocar uma música inteira com a banda, e isso é espetacular. Exatamente. E tu tens eu tinha um DVD dos Manowar que mostrava alguns clipes disso, e tu tens desde a parte de repente entra-te um gajo que começa a fazer um solo do caraças, como tens um que não toca nada de jeito, mas que pelo menos está em palco com uma das suas bandas preferidas. E isto é uma música muito engraçada, e para além disso tem uma letra que eu acho muito engraçada, que é os deuses fizeram heavy metal e viram que era bom, então eles disseram para tocar o mais alto possível e a gente prometeu que o faria. Acho muito engraçado. E depois quando when losers say it's over with, you know it's a lie. The gods made heavy metal and it's never gonna die. Mas pronto, a gente quando diz que os Manowar são um bocadinho mais o extremo, é porque as letras andam todas à volta disto. We are the true believers, it's our turn to show the world the fiery of heavy metal. Anda sempre muito à volta disto. Mas Manowar, o único problema que eu tenho com os Manowar é
principalmente nos álbuns mais antigos, era que os álbuns de estúdio não eram grande coisa. Mas depois ao vivo partem tudo, como o Zé estava a dizer. Sim. Não, eu acho que tu consegues escolher ali 10 clássicos dos Manowar, mas clássicos dos clássicos mesmo. 10 músicas espetaculares que vais ouvir sempre. Ainda falta só mais uma que eu tinha aqui, não sei se queres ouvir, mas eu posso dizer. Não? Tens mais uma. Força, Tem mais força. uma, que é o Metal Days. Metal Days, claro. Todos os nossos. Exatamente. Basicamente começa com isto. Eu estou para está-me a fazer lembrar aquelas aulas que a gente passava a traduzir músicas, não sei se te lembras. Templars of Steel. Exatamente. Tem uma parte muito fixe desta música que diz: porque só há uma coisa que realmente me liberta, o heavy metal o mais alto possível. É assim, há muita gente que é assim, que só se liberta com o seu estilo de música preferido. Exatamente. Mas pronto, se calhar está bom de Manowar, não é? Tens aí mais alguma? Azores Manowar Podcast. Vai ser um tal fazer mini podcasts. Se aparecer de cada ilha. Cada ilha um podcast de cada banda. O que é que achas? Só que o ideal seria, obviamente, black death metal. Death metal seria o melódico. Immortal ou assim. As flores seriam mais... Se calhar está bom. Isto é caso para pintar. Bom, falar em black metal, por acaso. Falar de uma banda que tornou conhecido o termo e o género black metal. Os venenosos Venom. Na verdade, esta música, aliás, a música chama-se Black Album e Black Album. Basta. Ai. Black metal. A música chama-se Black Metal e o álbum chama-se Black Metal. Mas é apenas chamado porque este género mais extremo que conhecemos atualmente não tem muito a ver nem com a música nem com o álbum, porque os Venom dessa altura eram mais speed metal, mais thrash metal até, que ainda nem existia, mas eram mais speed metal do que black metal que a gente conhece atualmente, black metal norueguês, dos Burzum, dos Battery, sei lá, black metal mais extremo, pronto. Eles não, eles eram eram os inícios, o início dos anos 80, ainda estavam a explorar essas vertentes todas. Mas esta música é espetacular, esta música black metal é a falar do amor ao metal. E claro que os Venom, o primeiro álbum era o Welcome to Hell e o segundo álbum era o Black Metal. Ou seja, já estavam a enverdar por estes temas mais ligados ao diabo, não é? Pronto, com estas temáticas assim mais para esse lado. E por isso muitas bandas que depois foram para o Black e para o Death Metal foram se inspirar neles. Mas o som desta música e a letra desta música é o amor ao metal, e a forma como eles fazem é um bocado trocadilho, porque black metal era mais black magic metal, ou seja, magia negra do metal, e isso está bem explícito na música. Os gajos dizem mesmo: lay down your souls to the gods of rock and roll, oh black metal. Tipo, era mesmo a fazer tipo uma prece, uma magia negra para o black metal. Muito fixe. O início da música já tem essa atmosfera black metaliana, mas a música é excelente. E a Venom é um dos clássicos. Fixe. Espetáculo. Epá, eu vou para a minha última. Vou acabar. Eu vou para a minha última. Olha, foi mais uma que eu descobri aqui a fazer o episódio 2. E por acaso muito fixe. É um cantor que eu gosto muito, até é um cantor, um artista. Um artista independente. É um artista. É um performer, um artista que toca cantigas de escárnio e maldizer do metal. Eu estou a dizer um cantor porque ele foi vocalista dos Van Halen. Para mim,
estou a falar do Sammy Hagar. Eu acho que para mim a melhor altura dos Van Halen é com ele na voz. A maior parte das pessoas gosta muito do outro antes, do John V. Qualquer coisa V. Roth, ou qualquer coisa assim. David Lee Roth. David V. Roth, exatamente. Mas eu gosto mais da voz, gosto tanto mais da voz como da música que tocavam na altura do Sammy Hagar, tudo. Mas o Sammy Hagar também tem as suas músicas a sol. Chama-se Van Hagar. O pessoal chama essa época Van Hagar. Sim, mas a sol não. Mas Sammy Van Hagar. Há quem goste de Van Hagar, há quem goste de azeite. 72 Seasons. Não pode temperar. Mas pronto, o Sammy Hagar tem uma música chamada Heavy Metal. Isto é piadas. Se não tivesse sucesso no podcast, e tem sempre sucesso como stand-up. Se tivesse a começar agora os 85, estávamos lá. Estávamos lá. Nem que fosse para dizer. Toda a gente se levantava. Mas era para se ir embora. Mas pronto, o Sammy Hagar tem uma música chamada Heavy Metal, mais no estilo hard rock, não é? Não digo hard rock, mas aquele heavy metal mais sei lá, anos 90, fins dos anos 80, início dos anos 90, e por acaso tem uma letra muito fixe, que fala basicamente sobre o estilo e sobre o estilo de roupa das pessoas, etc. Tipo, headbangers in weather, headbangers in weather, sparks fly in the dead of the night, it all comes together. Mais um momento de Charlotte da Harvard. Charlotte, agora fica marcado. Mas pronto, basicamente fala sobre isso tudo. E está uma música muito fixe, eu por acaso não conhecia. E fiquei fã. Foi para a minha vista até. Gosto muito. Sammy Hagar, Heavy Metal. Heavy Metal. Tá tudo. Olha, vou terminar com uma música que... Death Metal. Okay. Falar dos suecos. Do Death Metal melódico. Viking. Da Suécia. Mais categorias que houvesse. Os suecos da Suécia, engraçado. Nunca pensei. Nunca pensei. Jamona Marte. Eu sei. Uma música que se chama Metal Wrath. Ou seja, a fúria metaleira, não é? É um hino metaleiro ao estilo de Viking Metal e muito poderosa esta música. E como o próprio, ou como as músicas de Viking da altura, não se percebe nada. Menos para mim. É o meu problema com o death metal melódico, ou sem ser melódico, para mim é igual, é perceber a letra. Mas se tiver a letra à frente, foi isso que eu fui fazer. A coisa até faz sentido, não é? A coisa faz sentido. Agora basta olhar um bocadinho para o lado e deixa. Mas pronto, se fecharmos os olhos e imaginamos que estamos dentro de um barco viking a navegar para outras paragens para ir libertar a fúria metaleira, é esta a música. É Wrath do Jamona Marte. É com isso. isto terminamos. Bem, terminamos, mas há uma música aqui que temos que falar aqui, que é os Metal Gods. Não tem nada a ver com o tema, mas é dos Metal Gods. É dos Metal Gods, é isso mesmo. Basicamente a música Metal Gods fala mais sobre a história do Exterminador, do filme, em que os robôs dominarem o mundo. Mas, ou então do I Am Robot. Exatamente, do Will Smith, não é? Do gajo. O Will Smith tinha dado jeito ao Will Smith, um robô que lhe aguentasse o braço. Aguentasse o braço, que era para ele não fazer aquelas figuras lá no. É engraçado que ainda nunca vimos o Will Smith, mas era uma boa coisa para ele fazer no futuro, era participar naqueles concursos de chapadas.
Está bem agora, não? É, talvez fosse interessante. Quando ele apanhasse aqueles russos que têm só o braço dele é o tamanho do meu corpo, era interessante. Ok, mas pronto. Epá, foi isto, foi o possível dentro das músicas, de certeza que há mais. Mas a gente também não ia ficar aqui todo o dia, né? Ou toda a noite, ou dependendo de onde estiverem a ouvir. Ou todo ao duche. Todo ao duche, exatamente. Todo ao duche é capaz da gente conseguir. Parece que tomem duche de 1h30. Pá, há de haver. Mas pronto. É isso, pessoal. Demos aqui vários exemplos de músicas porreiras para vocês ouvirem. Se pegarem. Uns mais giros que outros. Uns mais giros que outros. Cómicos, outros menos cómicos, outros mais enaltecidos. Exatamente. Se pegarem nas músicas dos Sabaton, ainda ficam com mais material para ouvir. Portanto, mais giros. Exatamente. Portanto, é um tal ouvir música da boa, não é? E a gente vai desmontar a tenda. Isto e vamos cantar o hino de Portugal. Os Açores deram frutos a firmeza. Sim, os Açores também têm hino. Somos uma região autónoma. Um cântico novo. Mas pronto, não vamos cantar agora hinos aqui. Bem, o Zé vai arrumar um janmés, eu vou desmontar a tenda e a gente vai meter tudo dentro do comboio. Desmontar a tenda. Pronto. É assim, o heavy metal deixa-me assim. Continuem a equilibrar-se da corda bamba do metal. Pronto. Exatamente. E para a semana ou quando calhar, estamos de volta. Eu habituei-me a dizer esta para a semana, mas isto nunca se sabe. Neste momento estamos a passar numa fase ampla que depende muito se o circo conseguir apanhar o barco para outra ilha ou não. Portanto, é porque não cabe nos aviões da Satam, portanto a gente tem que ir de barco. Na Transamp. Não era. Ok. Pronto. A Sorvamp. É uma companhia de eletricidade. Mas pronto. É isso, pessoal. Já sabem. Para a semana. Até o próximo episódio e haja saúde. É isso, pessoal. Fiquem ligados. Fiquem muito ligados.